aí, pessoal, estamos começando o terceiro episódio do Por Trás da Mudança. Dá um oi lá pra câmera, Manuel, por favor. Dá um oi lá. Beleza? Beleza? Qual câmera? De cá? É aquela É de cá? que é aberta, a Corta grande pra- angular. corta pra aberta. 18. Corta pra 18. 18? Antes de começar a nossa pauta principal de hoje, vocês não estão com um sentimento de alguma coisa que é aquela coisa que tá vindo e nunca sai? Não Cara, tem? Vocês não estão... Inclusive, tô vendo aqui no meu celular, no meu contador de piadas ruins do Bob. Tá zerado, velho. Tá zerado. Hoje eu zerado. acho que não veio nenhuma hoje. E nos últimos 2 programas eu senti, assim, a gente olha pra ele, a gente sente que a expressão muda. Tá tipo prisão de ventre, velho. Tipo isso, Bob. É uma ideia que estava estacionada, né? Ela já estava estacionada ali nos outros 2 programas, os programas anteriores, e você pensa aí um caminhão de mudança, né? Mudanças Valadares, e aí o caminhão passa ali, aquele 1113, né? Amarelinho, que ele sai ali, aquele fumaceiro, tá nós 4 lá, por trás da mudança. Por trás da mudança, pô. Nossa, A cara dos caras, bicho. Eu não consigo esboçar a reação, Eu ia cara. perguntar agora qual que é. Como que a gente conversa depois disso? aquele Não, eu 11, não 13, consigo... Volantão. Ô, bicho, essa vai ficar marcada em nossas vidas. Essa hora, eu queria que nós fôssemos um podcast grande, tivesse aquela base de fã, que os caras pegam e fazem o negócio, que aí colocaria lá o cara no caminhãozinho. O Bino, Pedro Bino. Inclusive, eu vou pedir aqui pro editor, porque na hora que fala o nome da marca, fazer um pi, né? Pra gente não fazer merchandising de graça, né? Porque nós, com certeza as 3 pessoas que vão assistir isso não vão saber a Alessandra, a Adriana, Dr. Romulo e a Aniela, são 4. Pra ver se nós não estamos falando bobagem. Senão não tem jeito. Mas aí, pra gente começar a nossa pauta do terceiro episódio, nos 2 primeiros episódios, nós falamos sobre como a gente chegou até aqui, como que a gente caiu, né, nesse projeto. A gente falou sobre posicionamento, sobre toda a construção, né, que a gente fez do projeto, até chegar hoje, que a gente vai falar sobre a construção mais visual, né, toda a construção que a gente fez na base do marketing, do branding, para cair no visual. O link tá onde, Bob, dos últimos episódios? Aqui, tá embaixo aqui. Né? Tá aqui, ó. Se for na câmera aberta, tá embaixo, assim, ó. Se for na fechadinha aqui na gente, aqui, ó, tá aqui embaixo. Clica aí que tem os 2 primeiros episódios. Menos links hoje, né? Menos links, por favor, porque quem assistiu o último episódio viu que a gente deu uma exageradinha nos links, assim, a gente pegou um pouquinho pesado. Mas a ideia é que hoje nós passamos por toda essa construção, né? Como que a gente transforma tudo que a gente falou sobre posicionamento, sobre construção da marca, identidade em visual. E aí a gente vem com o primeiro conceito que a gente traz, que a gente teve que trabalhar, foi a arquitetura de marca, né, Manuel? Como que a gente pensou, Primeiro fala, pessoal, o que é uma arquitetura de marca e como que a gente trouxe isso para o nosso projeto. A gente quando recebeu o desafio de trabalhar uma nova marca para a Univale, que virou, na verdade, um processo de facelift, né, de modernização e não a criação de uma nova marca, a gente também recebeu a demanda de, bom, já que nós vamos mudar da Univale, vamos mudar as outras marcas das mantidas da FPF, inclusive a marca da FPF. E aí a gente estava falando de um processo de branding que não está restrito a uma marca, a uma organização, mas sim a um ecossistema organizacional, né, que envolve um grupo que tem empresas, ou seja, uma empresa que possui outras empresas. Isso. E aí, quando a gente pensa nesse ecossistema, nessa estrutura organizacional, a gente tem que entender que as marcas relacionam-se, né? Elas dialogam entre si, elas convivem entre si, e que isso deve ser pensado na construção visual, né? E mais do que isso, tem que ser pensado na construção subjetiva, né? Na construção identitária em si. E aí a gente foi partir para um estudo de entender como a gente ia construir essa relação, né? E o estudo que faz isso dentro do branding, dentro do marketing, e aí caminhando para a perspectiva interdisciplinar junto com o design, é o que a gente chama de arquitetura de marca.
A arquitetura de marca, ela tem várias possibilidades de arquitetura de marca e a gente foi olhar para cada uma delas para entender quais seriam as estratégias adequadas para o nosso caso. Né? Por exemplo, você tem uma arquitetura de marca que chama Casa de Marcas, né? Que é a tradução do termo em inglês, House of Brands. Isso. Que também é traduzido para marcas independentes, vamos dizer assim, que é quando um grupo que tem muitas marcas constrói as suas marcas não relacionando uma com as outras, de forma totalmente independente. Como é o caso, por exemplo, da Unilever, da P&G, e de diversas outras. Ambev, né, e outros grandes grupos empresariais, né, que têm marcas, inclusive, de segmentos completamente diferentes. Isso. Né? Então, quando a gente vê esses grandes grupos que trabalham suas marcas de forma totalmente independentes, fica claro para a gente, de certa forma, que ali tem uma estratégia de realmente distanciar essas marcas e de não associação. Isso é feito de forma intencional. Exato. Né? No caso da Unilever, da P&G, a própria Ambev, eles ainda assinam ali os grupos dentro dos seus rótulos e tal, de forma discreta, porque eles não querem também dar essa visibilidade para o grupo, né? Porque o grupo, na verdade, é só quem operaciona o business ali. A gente ainda tem uma outra estrutura, por exemplo, que a gente chama de endosso, né? Que é quando você tem uma marca muito forte e essa marca usa algum elemento para endossar outras marcas. Isso é muito comum, por exemplo, na hotelaria. Isso. Né? Você tem o Ibis Hotel, né? Que aí e o grupo Ibis, que ali você tem a chancela da Accor, né? Que é o grupo que, né, detém, que é dono dos hotéis Ibis. Né? Mas você tem, por exemplo, a Sony, né? Porque a Sony você tem PlayStation, você tem Bravia, que é a TV, né? Você tem fones de ouvido, e aí cada uma dessas é um produto com a sua marca específica, e a Sony usa o nome Sony para endossar esses outros produtos. É interessante isso. Inclusive no digital a gente tem isso também. O Jovem Nerd, quando ele começou a criar novos produtos, fez Nerdcast, Nerdologia e outros, a loja Nerd, né? A Nerd Store. Nerd Store. Então, a palavra-chave nerd eles estão usando o que usa para endossar, né? Para que as pessoas associem, para as pessoas associar aquela marca mais forte e confiar, né? O que você tá, a estratégia aqui é de transferência de credibilidade, né? A gente está querendo, na verdade, que as pessoas vejam a marca mãe nessas outras marcas e transfiram a credibilidade, transfiram aquilo que aqueles sentimentos bons que ela possa passar. A hotelaria tem uma parada que é engraçado, né? Eu vou mandar um momento babaca aqui, porque quando eu tava em Cusco, no Peru, eu tava... E segura. Nem pensar. A quinta série, deixa a quinta série guardada. Porque quando a gente chega lá, realmente a quinta série dá uma florada, você segura ela. Segura. Nossa. Que tem... não, imagina. Tem um hotel lá, Marriott Hotel. E foi o que eu fiquei lá. E eu fui agora, eu tava em Vitória semana passada, e eu tava no hotel que era... Só que, tipo assim, o nome era completamente diferente. Mas era by Marriott. É um dos maiores grupos de hotelaria do mundo. Você tava tipo assim, você entende que você tá na estrutura da arquitetura de marca, né? Você tá dentro do guarda-chuva da marca, na estrutura, né? Não, o nome é diferente, a logo é diferente. O que esperar, né? Sim. Porque se você vai num hotel desse, você sabe o que esperar, principalmente se você viveu essa experiência em outros lugares. Sim. E a ideia do endosso na arquitetura é justamente essa, né? A hotelaria é muito comum, mas você encontra isso em outros lugares. Então, assim, na indústria de transportes e logística é muito comum o endosso. Né? Na própria tecnologia é muito comum o endosso. Então, você encontra isso de certa forma. Sim. O próprio Facebook tem feito isso. Agora, para fazer o contrário, né? A estratégia do Facebook é muito interessante, porque o Facebook coloca Instagram by Facebook, WhatsApp from Facebook, Facebook, WhatsApp from Facebook. E aí a ideia é fazer o inverso, né? É levar a autoridade dessas outras marcas para o Facebook, né? Então, assim, a escolha da arquitetura, ela está muito relacionada com a estratégia organizacional de gestão de marcas, né?
E aí existe um terceiro tipo, e, na verdade um terceiro e quarto, algumas pessoas tratam como a mesma coisa e outras pessoas separados, que é o sub-brands e o monolítico. Né? O sub-brands é porque quando você tem uma marca mãe, e aí você tem submarcas que lembram a marca mãe. Então, por isso que eu, particularmente, gosto de tratar como se fossem coisas semelhantes, porque o monolítico, como o próprio termo já diz, né, nós estamos falando de uma forma que se repete, né, de uma única forma. Monolítico, é uma única forma. Então, a arquitetura monolítica, para nós, ela foi interessante. Por quê? Porque ela traz a ideia do endosso, né? Mas sem que esse endosso seja muito direto, porque no nosso caso seria estranho a gente colocar, por exemplo, Univale by FPF, ou da FPF, ou ETIT, porque no nosso caso a FPF, que é a nossa marca mãe, ela não era a nossa marca com maior brand equity ou valor de marca, né? Então não era a nossa marca mais potente. No nosso caso, a marca mais potente era uma marca filha. Isso. Era a marca Univale. E aí a gente optou justamente por causa disso, que a nossa estratégia seria monolítica e que aí a gente extrairia elementos da marca Univale para as outras marcas, para mostrar que todas essas marcas faziam parte de um universo da Univale, né, que é a nossa marca mais potente. E aí, aproveitando isso que o Manuel está falando, Bob, é legal da gente falar essa coisa do quando a gente faz essa escolha, né, que o Manuel falou, como que a gente traz isso para o nosso contexto, e principalmente para a relação da teoria, da prática, né? É legal de falar isso um pouquinho também. É uma coisa que a gente fala muito nos bastidores, inclusive a gente já falou sobre isso aqui nos bastidores, né? E foi bom você ter lembrado. Porque quando a gente está em sala de aula e a gente dá exemplos, e a gente fala da teoria, mas mostra o mercado, a gente costuma brincar, né? Não vai estar escrito lá no livro, né? Isso aqui é o jeito de fazer a marca da Univale, isso aqui é o jeito de fazer a marca da FPF. Justamente o nosso papel é fazer a gente, a partir da teoria, conseguir sentar, e aí é trabalho braçal mesmo, né? Sim. Com o conhecimento aqui na cachola, rabiscar, escrever, pensar, trocar ideia, né? Com colegas, com amigos, com parceiros de profissão e encontrar o caminho, né? É muito difícil você encontrar a teoria como uma receita. Você vai encontrar a teoria como um suporte. Seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso, seria maravilhoso. Igual fazer bolo, né? Imagina. E vamos refazer a marca da empresa X. Aí você vai lá e tá tudo pronto. E ainda dá errado, né? A receita ainda dá errado, né? Imagina. E é engraçado. E aí eu até levanto polêmica, hein? Polêmica. Porque nesse tempo que tanta gente vende receita, né? De marketing, de sucesso, disso, daquilo, a gente vê que a coisa não é tão simples assim. Porque na hora de realizar, é trabalho, é suor, mais conhecimento. É por isso que a universidade é tão importante. Tem que vir de algum lugar, né? Assim, se a gente não Exatamente. tem o conhecimento do branding, se a gente não sabe que existe arquitetura de marca, se a gente não sabe como tem sido feito, e se esse conhecimento prévio, junto com as nossas pesquisas para ver o que o mercado tem feito, não nos embasa, né? A gente não tem, a gente fica como um cego no meio do deserto, né? Sim. Então, e é legal assim a gente ver isso porque a teoria mais clássica lá do branding, do marketing, da arquitetura, a princípio ela vai nos dizer lá que a gente tem que escolher uma arquitetura, mas quando a gente olha para o mercado, a gente vê que algumas empresas, por exemplo, usam mais de uma arquitetura dentro de grupos, né? A gente vê grupos empresariais que para parte do grupo você tem endosso e parte do grupo você tem casa de máquinas. Totalmente. Casa de marcas, Casa das Máquinas. Eu fiz a piadinha de uma banda antiga, grande né? banda. Nacional, né? Agora eu vou fazer outra. Casa de Máquinas é uma banda nacional. Casa das Máquinas. Casa das Máquinas, vale a pena Máquinas. escutar. Grande. Essa é a casa do tal rock and roll. Isso. Então, algumas marcas usam. E a gente pode falar, por exemplo, de Google, né? Que é uma marquinha, não é uma empresa não tão grande assim, né? Mas que usa isso, né? Tinha um boteco ali da esquina que tem ali, né? Dentro de grupos diferentes, dentro da Alphabet, que hoje, na verdade, é a dona do Google, né? Você tem estratégias de arquitetura diferentes a depender. Então, debaixo de Google, você tem ali Gmail,
Google YouTube, Drive, Meet, interessante. que você vê as marquinhas parecidas usando uma arquitetura monolítica, ou submarcas, né? Monolíticas, submarcas. Agora, se você pega do alfabeto para baixo, você vê, basicamente, casa de marcas. Agora, se você pega na horizontal aqui e vê os negócios diferentes, que vai de investimento, criptomoeda, blá, 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 você vê endosso. Isso. Então, Exato. assim, usa ali 3 estratégias de arquitetura a depender da transversalidade ou horizontalidade do negócio. Peraí. Da horizontalidade ou verticalidade do negócio. Ô, João, como que a gente pode, assim, fazer da forma mais básica possível uma arquitetura de marca? É uma marca mãe e as filhas ali recebendo alguma... Eu acho assim, o que o Manuel explicou tá assim, perfeito. O exemplo da Google, para mim, desde o início, eu estava até comentando sobre as estratégias. Quando a gente olha para a casa de marcas, às vezes, em um conglomerado como Unilever, uma marca é concorrente da outra. Sim. Né? Existem aproximações ali. Vai ter 10 produtos da Omo. Eu nem sei se o Omo é da Unilever, acho que mas vai ter 10, vai ter líquido, vai ter sabão em pó, vai ter com sistema color. Claramente não cuida da casa, né? A gente sabe que tem nada na casa. É assim que a gente descobre. Porque a assinatura da Unilever é discreta. É discreta. E a marca é bonita. É muito bonita. Muito bonita. Linda, linda, linda. E vai de combinação total com o que eles fazem, que é um conglomerado. A marca ela é composta por vários pequenos ícones. Isso é bem legal. Então, eu acho que vai muito pelo conceito, né, e a estratégia. A estratégia para onde a gente quer ir. E também o conceito, o que a gente está levando para chegar até lá. Sim. E eu acho que é isso que é legal. Quando você olha, igual, bem exemplificado, Gmail, Google Drive, Google Maps, todas essas são ferramentas de uso cotidiano, dependendo da sua necessidade. Então, elas têm... E elas se correlacionam, né, Exato. no dia a dia. Elas conversam umas com as outras. Então, elas são bem parecidas. Agora, o YouTube, não que não converse, que ele também integra com as outras marcas, mas ele tem uma direção dele, tem uma estratégia dele, ele já carrega uma história também totalmente diferente. Como uma ferramenta diferente. Você tem marcas que são totalmente diferentes, que você olha, você nem sabe que são do É porque Google. pode acontecer isso que o Manuel falou, né? Uma marca a que está embaixo na hierarquia, ela ganha tanto valor de marca que ela acaba sendo uma das mais importantes por com valor. certeza. E aí ela acaba... Exatamente o que aconteceu com essas Omo marcas. aí, né? O Gmail acabou criando as outras e puxando mapas E para a gente cá, tem que puxando entender drive. que quando a gente fala de gestão de marca, e a gente entende o brand equity, né, que é a ideia de valor de marca, a gente tem que entender que assim, o ativo, né, ou seja, aquilo que vale grana numa empresa é a marca. Isso. Né? A Univale, ela pode vender os 2 campi, né, pode vender todos os equipamentos, né, pode alugar os prédios, nunca vai ter dinheiro que valha o que vale a marca da Univale. Tudo que construiu, que representa. Né? Então, assim, a marca Univale, se ela vender para um concorrente, vale muito mais que qualquer estrutura física, o equipamento e etc. Então, assim, por quê? Porque o ativo, né, a marca é o ativo que vale grana quando ela é bem gerida. Sim. É por isso que é tão importante fazer um trabalho bem feito de gestão de marca, né? Você pega o exemplo da Omo aí, né? Você vai o top of Mind da Folha, né? Que é aquela pesquisa tradicional de awareness, né? De lembrança do consumidor. Ele está sempre ali nas cabeças, né? E é isso é uma das coisas que atesta o valor da marca. E é engraçado que é aí que o cara descobre. Vocês lembram daquele tênis Dow Point? Que quando o cara descobria que quem fazia os tênis da Nike do Brasil era a fábrica da Dow Point, o cara ficava louco. Falava assim, como assim? Eu tô comprando Nike. Você tá comprando Nike, mas ele é feito na fábrica da Dow Point. Tudo porque os caras... né? a marca. No segmento de roupas, isso é muito comum. É porque o que vende mesmo é a marca. Mas assim, a gente pegou a arquitetura, então a gente escolheu a arquitetura... Monolítica. Ou seja, a ideia de ter um elemento... ou mais de que pudesse fazer a conexão. Um elemento, como quando a gente fala de um bloco monolítico, a gente está olhando para um objeto que, por inteiro, tem a mesma forma, né? Um objeto monolítico. E aí a gente precisou fazer uma escolha, né? Como que e aí a visão do designer trabalhando nesse processo.
como que a gente passa para as pessoas, que a pessoa vai olhar visualmente e falar assim, putz, a gente precisa entender essa arquitetura. E aí não tem como a gente fugir, né? Pedir o Daniel, nosso editor do Por Trás da Mudança, colocar a imagem, né, das identidades visuais, das identidades das marcas, né, aqui pra gente. Pode colocar na nossa frente também, porque não vai perder muito. Merece. As marcas merecem. Faz um quadradinho em mim aqui, porque eu quero aparecer. Aí ela pode colocar e coloca também, que é muito legal, que são as marcas anteriores e as novas marcas, né, como que realmente fez uma diferença, principalmente de unidade, né? É legal que a gente sempre se fala quando a gente vê, principalmente nos backdrops de entrevista, que a gente vê as marcas juntas, a gente já se manda mensagem e fala, cara, realmente a gente conseguiu fazer uma coisa que conversa. Eu vim acompanhando um ônibus e tinha lá no Backbuzz da campanha de vestibular. Eu fico feliz demais quando eu vejo, porque foi muito acertado na aplicação, é uma marca muito bonita. E aí o elemento que a gente escolheu para fazer essa ligação da arquitetura de marca foi a tipografia. A gente falou, não, a tipografia a gente consegue trabalhar em todas as identidades visuais e fazer com que... E a elipse. E aí, no caso, a gente... a elipse puxando a força da Univale, né? Que a gente vai explicar o conceito. Mas a gente escolheu a tipografia, né, João? E por que a gente fez a escolha da tipografia, assim? Por que tem que ser essa tipografia? Qual que era a ideia principal, assim, o conceito básico? Tô com a colinha aqui porque tem coisa pra caramba. Cara, velho. Aqui, ó, vou falar. E depois fala dos alunos que estão colando, né? Mas isso aqui é só referência. Prova com consulta. É só pra lembrar. Mas aqui, dentro da questão do digital. Aqui, o Ale. Olha o timing, cara. O timing. Mas na tipografia, uma coisa interessante essa é a aplicabilidade dela na era digital. Você tem que ser simples, tem que ser leve, tem que ser inteligível. E aí, nessa aplicabilidade, a escolha foi sensacional. A escolha foi a família de Futura, né? Que além de ter várias opções, né? Bold, condensada, light, várias opções, ela também ainda tem a questão de ser sem serifa. Ela não é serifada. E a tipografia não serifada é aquela que as formas, o A, ele parece como o A que a gente escreve. Ele não é aquele A que é uma volta e tem uma perninha aí embaixo. Aquela pontinha. Barriguinha, perninha, aquelas coisas. Então simplifica a leitura, fica mais fácil de ler, fica mais fácil para quem bate o olho e já vê o que está escrito ali. Principalmente para os meios digitais, né? Ajuda muito. Nossa, e para os meios digitais, essa aplicabilidade sem a serifa ajuda na redução. Então, se o texto está pequeno, ele ainda é legível, né? Porque cada vez as coisas estão ficando mais pequenas, né? Sim. E a gente quem tem problema de visão vai ficando velho e o braço vai ficando curto, porque a gente vai esticando. Tem que andar com pau de selfie, mais ou menos. Então, isso é uma das coisas que eu achei bem legal nessa escolha. A Futura também, você bem falou das variações. Eu, se eu não me engano, cara, ela tem quase 20 variações. Era o que eu estava procurando. 20, isso. porque muito versátil, né, cara? Ela é versátil, principalmente para a Univale, para todas as mantidas, né, e a FPF, como tem muita comunicação interna, isso ajuda muito a gente conseguir explorar todas essas versões. A descer essa arquitetura, né? Porque nós estamos falando assim, a gente trabalhou no primeiro nível, né? Então nós estamos falando da mantenedora e o primeiro nível que são as mantidas. Mas embaixo da Univale você tem marcas, embaixo do ETI você tem marcas. Sim. Então a gente é uma teia, né? Você vai espalhando. E quando você trabalha com a grande variedade, facilita até na hora da criação de alguns ícones. Por exemplo, que a gente vai falar da elipse ainda, o movimento da elipse ele é reproduzido na Versalete. Uma fonte que não trabalha, não tem essa variação, fica difícil de você conseguir fazer como fez na FPF, né, fazer a abreviação em Versalete. Aí ia dar uma sensação de achatado, ia dar uma sensação ruim. Mas como ela tem muita variação, acaba ajudando bastante. Além disso, a Versalete aí tem que... eu ia falar isso para o Manuel já explicar, já aproveitar o gancho e já explicar o Versalete. A construção, eu vou só fazer mais um adendo, né? Porque para falar da fonte ainda, eu entro na característica do Versalete que a gente usou especificamente para o FPF. Mas a construção dessa tipografia, ela é interessante, porque
Primeiro, o espaçamento que tem das letras, né? São letras espaçadas que facilitam a leitura, dá respiro, né? Então a Exatamente. pessoa consegue ler com muita facilidade, independente do tamanho. Mas por causa da construção. Então, se Sim. você pegar o U da Futura, você vai ver que ele é um U largo, né? Sim. Ele tem esse respiro. Tem espaço em branco, né, para o negócio. Tem espaço em né? branco para a pessoa ver, para dar contraste, Já- né? Porque exato. quando você aplica a fonte em cima de alguma estrutura, você tem que ter um contraste para a Uhum. leitura ficar... Uhum. Né? Além disso, as quinas são muito É. bem construídas, né? São pontudinhas e muito bem construídas. Uhum. E isso traz um pouco de leveza e traz um pouco de formalidade também, apesar de não ser aquele quadradão, né? Sim. Não é aquele formal. É, traz muito a quadrado. seriedade, né? Ela é mais É, moderna. traz- Ela é mais formal, moderna, mais né? moderna. Porque assim, ela é séria, mas ao mesmo tempo é jovem. Seriedade e aplicação também. É. A gente vai falar na elipse, eu tô na frente dos bois aqui, mas o encontro da tipografia com o ícone ficou perfeito. Você tem uma comunicação para o jovem, você colocar a tipografia toda em caixa baixa, letras Sim. minúsculas, isso aproxima, isso não cria esse distanciamento. Exato. E mesmo quando você cria essa diferença que, por exemplo, a FPF é maiúscula, né? É onde que sai dessa linha, você coloca no Versalete, que aproxima, que é mais fina, que é mais moderna. Deixa eu só explicar o que é o Versalete. O É. Versalete é quando você usa o caixa alta, a forma da fonte em caixa alta, mas o visual dela fica em caixa baixa. Então é um proporção, maiúsculo e né? minúsculo. Isso, Sim. isso. É como se ela tivesse, vamos supor, você pega o F, o F caixa alta, você joga ele para caixa baixa, ele fica menorzinho, Uhum. mas no aspecto, né? No aspecto da caixa alta. Então acaba Sim. que isso faz a aproximação, Fica né? mais amigável. Mais É, amigável. porque Mais humano, a né? realidade é assim, quando a gente pensa, a gente foi pensar na FPF, a FPF primeiro é a marca mãe, então ela tem essa... mãe, quando eu estou dizendo mãe, é no sentido de autoridade mesmo, né? Isso. Então, assim, ela é uma marca maior, é uma marca que está em cima, né, hierarquicamente. Isso. E ela precisava demonstrar isso, né, de certa forma. As pessoas precisam entender a hierarquia, Uhum. né? Só que na nossa realidade a gente sabe que, de certa forma, há uma sensação de que a FPF era essa mantenedora distante, né? Isso. Exatamente. E a gente não queria reproduzir esse sentimento. Pelo contrário, né, a gente queria demonstrar a realidade, que a FPF, na verdade, é uma mantenedora próxima. É, Né? tá aqui com a gente o tempo inteiro. Dr. Romulo, nosso presidente, vem na Univale todos os dias, tem agenda para atender quem quer que precise falar com ele. A Sim. Aniela está aqui todos os dias, cumpre o horário, nossa diretora executiva, tem agenda e espaço para atender quem quer que precise falar com ela. É. Então, nós estamos falando de uma mantenedora que é 100% aberta e acessível, próxima, Isso. né? Então, a gente tinha que romper com essa coisa de distância e fazer o efeito contrário, Sem mostrar perder a proximidade. autoridade. Na E aí, sua- o Versalete, ele é a É. estratégia para isso, né? É. Porque a Futura, em caixa alta, ela tem a perna longa. Sim. E aí fica parecendo que a FPF estava olhando de cima, né? Uhum. Estava distante, É. aí dessa coisa de autoritário. E aí, quando eu uso o Versalete, ela fica mais próxima, né? Na mesma altura, porque o Versalete é o maiúsculo, mas na proporção do Na minúsculo, né? proporção. Na Isso. altura do minúsculo. Ainda na analogia aí do Manuel, né? Que a FPF é a mãe, né? E é uma mãe não só na autoridade, né? Mas também na parceria, né? Sim, Que é tudo que o Manuel falou aí, né? Explicou, falou sobre a presença, né? Do Dr. Romulo, da Aniela. Então, acho que é essa mãe que a gente tem como referência aí, né? Então, acho que é uma analogia perfeita aí que o Manuel usou. E eu queria, é uma coisa que você falou do espaço em branco, eu sempre me lembro da Edileila. Deu aula para vocês também, Ah, Edileila? sim. Edileila Portes? Conheço. Ela Não tive aula com ela. falava, foi muito engraçado que uma vez uma amiga nossa na sala fez um desenho assim, tipo assim, era para fazer um A3 e ela fez um negócio muito cheio. Aham. Aí a Edileila pegou assim o negócio, aí foi nos espaços em branco e falou assim: Aline, os espaços em brancos do seu trabalho são muito bonitos. Então a gente zoou pra caramba, porque. Mas ela queria mostrar pra gente que Sim. quando se deixa respirar a parada, Exatamente. fala também. E eu acho que o Manuel pode explicar isso, por que a gente usou a elipse e como que a gente transformou ela nessa elipse mais moderna
E juntando com o que vocês tinham comentado sobre a fonte ter esse espaço, ser mais arejada, Isso. sobre o espaço em branco também em comunicar, né? Eu acho que a elipse ela acaba passando por isso também, desse arejamento, de fazer uma coisa mais moderna. Uhum. Então, assim, a gente falou de uma arquitetura monolítica. Uhum. A gente precisava de ter um elemento que fosse transitar nessas marcas e promover esse diálogo visual, né? De promover essa interconexão. As pessoas olharem para uma ou para outra e entender o que estão vendo como uma coisa única. Uhum. Que é o efeito que se espera numa estratégia de arquitetura monolítica. E aí a fonte futura, a tipografia, foi a estratégia principal, mas além disso, a gente olha para a marca da Univale e entende, olha, onde está a nossa marca com maior potência de mercado? Onde é a nossa marca mais forte? A que tem mais valor econômico, inclusive. Opa, Univale. Isso. Ok. Então, eu acredito que a gente tem que pegar um elemento da Univale e levar para as outras. Né? Porque é esse movimento que vai transferir valor. É esse movimento que vai transferir valor. E aí o elemento que a gente escolheu para fazer isso foi a elipse. E por quê? Eu me recordo, essa marca foi criada no início dos anos 2000. Isso. Eu era estudante, eu estava estudando aqui na Univale. E me lembro do processo de criação dessa marca, né? A gente discutiu isso na época em sala de aula, a gente discutiu isso. O Bob, inclusive, chegou a trabalhar aqui na universidade nessa época de transição de marca. Eu era estagiário, depois comecei a trabalhar. Então, assim, a marca antiga, e aí se puder realmente colocar na tela, né? Porque nós já estamos usando a nova há um tempo, ela foi criada representando uma universidade daquela época. E muito bem criada. Uhum. Né? A Univale era uma universidade muito grande, que se consolidava enquanto universidade. Ela era a única universidade do sul da Bahia, até parte caminhando do sul da Bahia mesmo, passando pelo norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, Mucuri, Leste Mineiro, descendo um pouco para a Zona da Mata, pegando parte do Espírito Santo. E naquele contexto, né, Manuel, eu estava aqui, né, como você bem disse, eu era estagiário, depois eu fui efetivado. A Univale era uma instituição, continua sendo grande, mas era uma instituição muito proeminente, né? Uma universidade única nessa região, numa região muito abrangente, né? E recebia alunos, na verdade, eu recordo na minha sala, a minoria era de Governador Valadares, né? Tinha muitos alunos da região do norte de Minas, Bahia, Montes Claros, sul da Bahia. Eu vim do Vale de Jequitinhonha. O próprio João, né? Então, assim, Eu sou de cheguei Baixo aqui- Guandu, do Espírito Santo. 2005, foi nessa época. Ela tinha acabado de ser lançada. a marca é antes, a marca não, deve a ser marca- 2002. 2002. Inclusive, ela tinha a elipse dourada. Né? Exato, E aí a é aplicação não ficou muito legal e o pessoal foi Ela durou trazendo. muito pouco tempo, Isso. a elipse dourada, Isso. cerca de um ano. Essa da elipse azul eu lembro que eu cheguei. E a pessoa que fez, vocês sabem quem fez? Vocês têm o nome? Se eu não estou enganado, foi a Karine Gonzaga. Ela é egressa também do curso da primeira turma. Que legal, Da porque primeira turma. porque a separação do universidade do Vale ficou muito legal, Bem né? legal. Porque você fecha a massa. palavra sem separar ela só com a elipse. Exatamente. E ela foi criada assim, aí tem a justificativa da elipse, né? Que nós estamos falando da elipse, né? Vamos resgatar isso. Porque a marca antiga, ela, além de ter essa elipse, ela tinha uma fonte muito marcante, a aplicação muito densa, que Isso. demonstrava a densidade que era a universidade, robustez, a né? robustez, que era necessária para aquele momento. Isso. Né? E a gente tem que lembrar que marca dialoga com contextos. Uhum. Né? E aí Com nós a estamos em temporalidade, com o tempo. Justamente. nós estamos Aquela em época era outro muito- contexto, né? Assim, Justamente. aquela ideia da identidade. Só que a elipse, ela foi construída naquela época, então, em 2002, para falar de um mundo que era conectado, Isso. que era universal, Variado. que era um mundo que estava mudando, né? E para falar dessa coisa da relação da universidade com a comunidade, então a elipse ela trazia um monte de elementos subjetivos que são muito importantes para a identidade da universidade. Tem até o exemplo que a gente deu, né, Manuel, nos bastidores da Telemig celular na época, né? Que era uma operadora imensa, né? Que usava, né? A Minas. elipse era muito usada no início dos anos 2000 por causa dessa coisa da potência conexão, que a internet se tornava, né? E se eu estou falando disso em 2002, você imagina o que é isso em 2021, né? Nós estamos falando
de uma sociedade completamente conectada. Uhum. Né? E mais que isso, nós estamos falando da universidade, um ambiente diverso, né? Um ambiente de universalidade, um ambiente de construção e de relacionamentos. Nós estamos falando de uma universidade comunitária que prestou mais de 30 mil atendimentos de saúde. Exatamente. Né? Então, assim, nós estamos falando de uma conexão que é muito mais profunda que a conexão da internet. Uhum. Né? Então, assim, a elipse era um elemento muito importante que a gente não podia abrir mão. A gente seria louco se a gente tivesse desprezado essa elipse. Com certeza. Né? Eu acho que ela era o elemento mais potente que a marca da Univale tinha. E aí o que a gente procura fazer? Poxa, se a elipse é tão importante, vamos modernizar essa elipse, vamos trazer elementos da universidade de hoje. Uhum. Né? E aí o que a gente faz? A gente abre a elipse, né? Porque a gente entendia que era um momento das coisas que acontecem dentro do campus sair daqui para fora. Uhum. E as coisas que estão fora entrar aqui para dentro. Exatamente. Além A da gente conexão, tem interação. Exatamente. Comunhão. É abrir, né? Transparência, né? Uhum. Transparência. Transparência. Isso. Aí a gente está falando aqui da proximidade da FPF, e aí não é só proximidade com a gente, é proximidade com a sociedade civil organizada, Uhum. proximidade com as comunidades atendidas, Com SUS. com o SUS, Né? com o buracão, Com o buracão. né? Sim. Com as canaves. Isso. Né? Então, assim, a gente precisava abrir esse universo. Uhum. Né? Então, a gente faz esse processo de abrir a elipse, né? E trazer a elipse aquela sensação de movimento. A gente buscou lá na Gestalt, que é um movimento da psicologia, a construção da elipse. Eu acho que o Elton pode explicar isso para a gente no próximo programa, para a gente não estender demais. Uhum. Né? E a gente traz algumas outras coisas da construção da marca. Né? Mas a elipse foi esse processo, né? Ela era um elemento muito importante. E a forma como ela foi construída permitiu que a gente levasse a elipse, então, para o ETIT, para a Univale TV e para a Univale Editora. Isso. Né? E aí, no caso da FPF, não cabia a elipse, né? Porque a gente precisava, na arquitetura, diferenciá-la das outras por causa da hierarquia. Isso. E aí a gente, então, opta pelo Versalete e Pelo o itálico. movimento de itálico. Né? Então, o itálico é justamente para dar Exatamente. movimento da elipse. A gente leva o movimento da elipse para a FPF a partir do itálico. Justamente. Muito equilibrado. E o que eu achei fantástico é a combinação desses elementos no equilíbrio, sabe? Porque a elipse foi, como você disse, para as outras marcas, mas com um equilíbrio muito legal. É porque essa transformação, né, que a gente passa nesse episódio do Por Trás da Mudança, a gente sai da arquitetura e a gente precisa transformar isso no visual. Isso é uma parada muito complexa, Demais, porque se você precisa transformar todos os conceitos em visual. Então, se deixar, a gente fica aqui, vocês vão aí. Quem pode pá, flow, perto da gente, se deixar a gente aqui. Nós vamos ficar aqui. Esses caras falam muito. Esses caras falam pouco perto da gente. Se deixar a gente aqui, a gente fica aqui muito tempo. Então, a gente encerra aqui o terceiro episódio, para que no quarto episódio, né, a gente possa falar um pouquinho mais sobre Gestalt, a gente possa falar sobre as cores, a escolha das cores, a gente vai falar sobre os próximos passos, né, o que a gente está pensando com a construção dessa arquitetura, para onde a gente está indo, que é um trabalho que ainda não acabou, né? Uhum. E é um trabalho que vai continuar por muito tempo. Então, no próximo episódio, pode Só fazer uma Vai ser uma observação. piada, velho. É porque Não, o será? Manuel viu essa marca no ônibus, mas essa marca ela não é passageira, cara. Nossa! Deixa a gente aqui. Essa chegou para encerrar. E aí, a gente não tem o sucesso dos caras aí. Bicho, você passou do ponto com essa. É uma atrás da outra, Opa! tiroteio. A gente ainda não tem o sucesso gigantesco, mas se você está assistindo aí, terceiro episódio já, se você quer ouvir mais piadas ruins do Bob, se você não quiser, por favor, não queira, coloca não aí embaixo, né? Não me cancelem. Porque a gente tá pedindo um adicional de insalubridade já para o RH, porque trabalhar do lado do Bob é muito difícil. Então, se você puder colocar aí embaixo na descrição, na descrição não, nos comentários, se você tem alguma dúvida, se você quer que a gente explique mais alguma coisa, fica à vontade, porque a nossa ideia é fazer com que a gente, como a gente abriu a elipse para abrir a universidade para a comunidade, a gente quer que seja uma troca, e o que a gente está fazendo aqui é para as pessoas conheçam bem
como que a gente está propondo essa mudança. Certo, pessoal? Isso aí. É isso aí. Bora então? Maravilha. Então Vamos lá. nos vemos no 4º episódio. Valeu, Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, Até a galera. próxima. Muito bom, muito Valeu. bom. Até mais.